Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Paz e graça a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí assistindo a gente. Que o Espírito possa falar ao coração de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe Léo pelo louvor. E a gente vai falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor, tá bom? Eu queria que vocês, quem puder e tiver a sua Bíblia perto aí, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, na carta de Paulo, à igreja de Filipenses, de Filipos. Vocês possam... Ó, não dá para entender tudo também, né? E eu vou ler aqui um texto e vocês acompanhem comigo, tá bom? Filipenses, capítulo de número 2, até o versículo 11. Diz assim, ó. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu falei até o 11, mas eu quero ler o 13 também. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vou fazer uma oração. Obrigado, Senhor, pela palavra lida e que teu Espírito possa falar conosco através desse texto de hoje que nós acabamos de ler em nome de Jesus. Muito bem. Essa é uma das igrejas que Paulo gostava, né? A igreja de Filipenses era uma das igrejas que Paulo tinha um carinho muito especial. E ele escreve para essa igreja. Filipos era uma cidade da antiga Alexandria, né? Foi uma cidade que traz o nome do pai do imperador Alexandre o Grande. Era uma cidade muito bem querida pelo o Império de Alexandria. E aí, com a ascensão do Império Romano, ela se torna uma cidade de muita influência
por ser uma cidade de fácil acesso dos materiais que chegavam, do comércio, e era uma cidade que se conectava com várias regiões ali, então era uma cidade de muita ascensão e de muita facilidade de acesso para mercadoria. Então, era uma cidade xodó, tanto do Império de Alexandria, como também do Império Romano. E Paulo, ele vai para essa cidade no ano de 52 depois de Cristo, né? Ele chega pela primeira vez porque alguns irmãos falam com ele, olha, atravessa a Macedônia e venha nos visitar. Paulo foi para essa cidade, desembarcou no porto de Neápolis, né? Aí seguiu o seu caminho para Filipe. E ali ele vai pregando, ele vai ensinando, ele vai falando para aqueles irmãos como eles deveriam se comportar em relação a seguir Jesus. Por ser um lugar onde as pessoas havia assim, uma quantidade de gente assim que não acreditavam no Evangelho. Então Paulo está construindo uma igreja num lugar onde não havia muita fé, né? Essas cidades dessa época eram cidades muito idólatras e carregavam a questão da idolatria, do endeusamento, até dos próprios imperadores romanos. Isso era muito forte. E só que a alegria de Paulo é que esses irmãos, eles compreenderam a mensagem de Jesus. Eles compreenderam a mensagem do Evangelho. E Paulo começa a escrever para esse grupo de irmãos e falando para eles assim a respeito da unidade da fé, da unidade do caminhar com Jesus. Como seria esse caminhar com Jesus? Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria compartilhar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco desse texto que Paulo escreveu. Eu só estou falando aqui a respeito de como era essa cidade, mas num outro momento a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Até escrevi algumas coisas aqui, né? Que é uma cidade fundada por Filipe, pai de Alexandre, por volta de 386 a.C. Alcançou uma dignidade de colônia romana. Eram colônias com instituições admiráveis, né? Por ser uma colônia romana, é uma cidade muito admirada pelos romanos, como eu acabei de falar. Essas colônias, igual Filipos, eram pontos focais do caminho do grande império. Os caminhos tinham sido traçados de tal maneira que podiam ser enviados reforços com toda a rapidez de uma colônia a outra. Então, era uma cidade que tinha muita facilidade de acesso a outras cidades, os quais se estabeleceram para proteger a paz e dominar o centro estratégico mais afastado do Império Romano. Em princípio, só existiam na Itália essas colônias, mas logo se disseminaram através de todo o Império que crescia rapidamente. Nós estamos falando aqui da ascensão do Império Romano. Falava-se o idioma de Roma, usavam-se vestimentas romanas, observavam-se costumes romanos, seus magistrados tinham títulos romanos e observavam as mesmas cerimônias que aconteciam em Roma. Onde quer que estivessem, as colônias eram obrigadas a de forma indissoluvelmente a seguir todos os costumes romanos. E não tinha que mudar em nada. Então, assim, o que acontecia lá em Roma acontecia nessas cidades aqui. Então, aí a gente vê a questão da idolatria, vê a questão de todo o costume que tinha em Roma, a gente vai ver nessa cidade. E como desenvolver. Aí o desafio da igreja de Filipos era como desenvolver uma mentalidade cristã numa cidade, numa colônia romana que era muito parecida com Roma e que tudo que acontecia em Roma acontecia nessa cidade. Roma
nesse período aqui, em 52, se não me trai a memória, eu acho que era Germanos, eu não sei se era o segundo imperador de Roma, não era uma época que não tinha muita guerra, mas assim, Roma era muito conhecida pela idolatria. Então, eles traziam a idolatria dos outros reinos que eles invadiam, eles não mexiam com essa estrutura religiosa das cidades. Estou falando isso porque, assim, a gente precisa entender que contexto que Paulo está escrevendo, como era essa cidade. Então, Roma tinha muita idolatria, tinha muita... a questão da politicagem, a questão eram cidades, assim, que tinha muita troca de moeda, de dinheiro, tudo que você imagina que tem na política hoje, tinha nessas cidades aqui. E como pregar o evangelho numa cidade dessa? Então, acho que fica o desafio para a gente também entender que as pessoas que moravam nessas cidades eram, de alguma maneira, experimentavam e viviam aquilo que nós vivemos hoje na atualidade. Porque Roma, a estrutura política de Roma é muito parecida com a estrutura política de alguns países da época de hoje, por exemplo. E Paulo está alegre porque essa igreja, mesmo diante de todo esse cenário político, antropológico, né, filosófico e social que não estavam nem aí para ao evangelho, aqui nessa época ainda não existia o cristianismo como uma religião. Paulo está feliz porque esse grupo de irmãos, esse grupo de pessoas, eles estão seguindo à risca as mensagens pregadas pelo apóstolo e por todos os apóstolos daquela época. E ele fala aqui no capítulo 2, algo que eu acho muito bonito. Se por estarmos com Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está falando é da unidade da igreja, da unidade cristã. Paulo, nas suas cartas, ele sempre fala de uma maneira de andar onde a essência desse ajuntamento fosse a pessoa de Jesus. Por que Paulo fala muito a respeito disso? Tanto é que ele vai falar, ele fala do corpo, né, de que nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. Porque Paulo sabe que ele está lidando com muita gente. E nem todo mundo pensa igual ao outro. Aqui, nesse tempo, existia muita gente rica e muita gente pobre. A gente está lendo Tiago, a gente está estudando Tiago, a gente está percebendo como eram as civilizações dessa época aqui. Então, assim, o sistema político dessa época. Então, tinha muita gente rica, muita gente pobre, muito escravo, gente que se convertia, que era dono de escravo. Então, como fazer a junção de tudo isso para que quando as pessoas olhassem para esse grupo de gente que se dizia gente do caminho, como eles eram conhecidos na época, pudessem perceber alguma diferença neles? Onde a essência de Jesus pudesse ser vista, contemplada na vida de cada um. Como? Como propor um tipo de mentalidade para um grupo de pessoas totalmente diferente uns dos outros, e que mesmo sendo diferente um dos outros, as pessoas pudessem olhar para aquele grupo de pessoas e falar assim, nossa, tem algo diferente com aquele povo ali. Tem alguma coisa que a gente não consegue entender, mas tem alguma coisa ali que nos chama a atenção para algo que é não explicável. E no capítulo 2, o versículo
5, Paulo fala algo assim extraordinário. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Em outros textos, fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento. A palavra é sentimento. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve, que há em Jesus. A mesma mente, a mesma maneira de pensar. Eu gosto às vezes eu gosto de pegar as palavras para eu poder entender o sentido daquilo que eu estou lendo. Eu procuro ver assim algum texto original daquilo que está sendo falado para eu poder entender o que o autor está falando. E a palavra para mente aqui, ou sentimento, é phronel, que quer dizer a mesma mente, o mesmo parecer, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir. Ou seja, assim como Filipos era colônia de Roma e tudo que acontecia em Roma, de alguma maneira, deveria acontecer em Filipos e nas cidades que eram colônias romanas, Paulo fala assim que o mesmo sentimento que houve em Cristo também seja isso que molde as ações de vocês nessas cidades. E não só nessas cidades, mas também em todas as cidades daquela época onde o evangelho estava começando a se acender, a crescer. E eu gosto disso porque Paulo nos convida, através desse texto, a observar quem? Jesus. E eu gosto que ele vem falando assim, olha, eu vou ler aqui na minha Bíblia, na linguagem de hoje, que é uma Bíblia que eu gosto também. Se vocês receberam algo bom por seguir a Jesus Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me o favor. Concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade, não joguem sujo com ninguém, não bajulem ninguém só para conseguir alguma coisa que vocês desejam. Ponham os seus interesses próprios de lado e ajudem os outros na sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagens de nada. Esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão para o outro e ajudar o outro. Tentem pensar como Cristo pensava, mesmo em condições de igualdade com Deus, nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Essa Bíblia, como o Celso falou no estudo desse dia, né, a Bíblia não convertida, né? Mas eu gosto muito da escrita dela, porque ela traz uma ideia muito atual do que o autor queria falar. E a grande pergunta que fica é: como desenvolver essa mente de Cristo? Como desenvolver essa mentalidade cristã? Essa mentalidade apresentada por Paulo, para que essa unidade aconteça. Porque você imagina, quando eu leio esse texto, eu penso muito nos discípulos. Jesus tinha um grupo de 12, né? Jesus, na verdade, ele juntou 70, mas depois foram os 12 mais próximos. E desses 12, tinha gente ali de todo tipo, né? Existia um grupo de pessoas representada ali pelos discípulos que não se falavam, não tinha nenhum tipo de amizade. Pelo contrário, eram pessoas que se encontrassem um com o outro numa outra condição, sem estar com Jesus, os caras se matavam, né? Você tem ali um zelote e um publicano. Nunca que um zelote e um publicano iriam se encontrar e dar a mão e andar junto. Então, assim, isso foi uma das coisas que mexeu muito com os religiosos da época. Porque como é que Jesus consegue juntar um zelote
um publicano meu, esses caras não... E um judeu lá ortodoxo, como que ele conseguiu juntar? Então, essa mistura que Jesus fazia, né? Essa maneira como ele conduzia as pessoas, como ele trazia as pessoas para próximo dele, e alguma coisa de extraordinário tinha em Jesus, que ele conseguia juntar gente que ninguém conseguiria juntar em hipótese alguma. Ninguém. Então eu penso que essas pessoas, assim, esses discípulos, eu penso muito nos discípulos quando eu penso assim na mente de Cristo. Eles começaram a observar, olha, nessa época, os discípulos ainda não estavam convertidos. Eles não estavam convertidos, a conversão é um processo, né? A conversão é um processo que acontece na vida inteira. Ninguém está convertido. Ah, eu estou convertido, agora Jesus pode me levar para o céu, ou vir buscar a igreja, que eu já estou pronto para subir e acabou. Não. A conversão é um processo contínuo. Eu gosto da história dos discípulos, a maneira como eles vão se convertendo, a maneira como eles vão crescendo. E a mentalidade de Jesus, essa mentalidade, essa metanoia, né? Essa desconfiguração do homem adâmico, desse homem ainda sem nenhuma característica do que é seguir a Jesus, sem nenhuma uma forma de expressar isso, sem nenhuma condição assim de realmente eu estou falando aqui da condição humana de alcançar isso, né? Nenhum deles tentaram fazer isso por conta própria. E quando tentaram fazer, Jesus, quem vai sentar com o Senhor lá no céu? Eu quero sentar à direita, outro à esquerda. Jesus quebra as pernas dos caras e fala: não, você tem que ser como uma criança, você tem que observar. Não é por esse caminho. Então, naquele momento, Jesus desconstrói a mente que eles haviam projetado em Jesus, né? O judeu pensou que ele ia lá revidar com Roma. O Zelote queria dar uma arma para Jesus, vamos lutar. E Jesus vai desconstruindo esses pensamentos ao longo da caminhada com os discípulos. A ponto de um dia do Zelote chegar em casa e falar: cara, eu não preciso mais ir armado caminhar com Jesus. Porque ele não fala sobre armas. E o cara começou a sentir-se envergonhado por carregar ali um tipo de estereótipo que as pessoas, ao olharem para ele, percebiam que ele era um zelote, né? Um cara que cuidava da lei. Aí você tem um outro cara, esses caras vão, na caminhada com Jesus, eles vão se desconfigurando dessa condição que eles tinham e vão ficando mais parecidos com Jesus. E vão andando, e vão ficando parecidos com Jesus. A maneira de falar já vai ser a maneira de falar de Jesus. Você vê Pedro, né? Quando Pedro foi pego, esse cara fala igual Jesus, ele anda igual aos discípulos de Jesus. Ele fala, então, assim, já havia em Pedro tanto estereótipo, né? Mas como também algo interno, que tanto a roupa dele era parecida com a de Jesus e a maneira que ele falava era parecida com Jesus. Mas demorou quanto tempo? Demorou 3 anos, né? E eles caminhando com Jesus durante 3 anos para poder entender. E mesmo assim, Jesus morre, depois Jesus ressurreta, aparece para eles de novo. Aí sim eles ficam ali esperando o Espírito Santo. Jesus fala: vai vir o Espírito Santo sobre vocês. E eles ficaram esperando. Até aquele momento da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo, eles ainda não haviam acreditado realmente que Jesus era Jesus. Mesmo após a ressurreição. Porque quando eles estavam presos, eles estavam com medo. Eles ficaram com medo. Aí veio o Espírito Santo e acontece o que aconteceu, que todo mundo já sabe. Então, eu amo essa trajetória, né? Eu gosto de falar dessa trajetória de caminhada com Jesus. A mente de Cristo é um processo que acontece na nossa vida de maneira corriqueira. É no dia a dia. Não há a mente de Cristo não é o cérebro de Jesus quando você se converte. Tem lá um cérebro de Jesus em série. Então, lá no céu tem a produção do cérebro de Jesus, assim, né? O protótipo é o de Jesus. E daí eu trabalhei numa empresa uma vez, que era, não sei como é que chama, injetora. tinha os moldes. Tinha os moldes. Então, saía em produção, assim. Você tinha a matéria-prima ali, né, eu não sei como é que chama se alguém aí, acho que a André, que é da engenharia, vai poder falar melhor sobre isso.
E aí tinha um molde principal, daquele molde você ia fazendo várias peças, várias peças, várias peças, várias peças. Então, a conversão não é isso. Eu aceitei Jesus, aí tem um anjo do céu que chega lá e põe o cérebro de Jesus na sua mente, aí você já acorda no outro dia falando igual Jesus, orando igual... Não, não é assim. Não é desse jeito. É um processo. É uma caminhada com Jesus. É observando como Jesus fazia as coisas. É observando como ele tratava as pessoas. É observando a maneira como ele conduzia a vida dele. E como é que nós vamos desenvolver essa mentalidade que Paulo, para chegar nessa unidade que Paulo fala aqui? Para que quando as pessoas olharem para esse grupo de pessoas que se dizem ser cristãos, olhar e falar assim, esses caras são muito parecidos. Eu gosto aqui do termo, eu vou ler aqui para eu não poder perder minha linha de raciocínio. Pensando igual a Jesus. A gente sabe que a sede, né, o núcleo central de toda a religião verdadeira está na nossa alma, na nossa psique, que forma o caráter e guia a conduta pelo poder de um princípio interior da vida espiritual. Ou seja, a gente percebe que através dessa fala, a mudança de Jesus, essa mudança de seguir a Jesus tem muito mais a ver com uma condição de dentro para fora do que de fora para dentro. Entendeu? A mudança de Jesus começa aqui. Entendimento. Metanoia. Palavra feia, né? Metanoia. Mudança de pensamento. Começa aqui dentro. Dentro da nossa cachola, aqui dentro do cérebro. A mudança começa aqui dentro. E uma coisa que eu acho legal nesse texto, ele apresenta duas situações vividas pelo apóstolo Paulo. E eu quero pensar com vocês sobre isso, que é algo assim que eu gosto muito. O apóstolo Paulo inicia o seu pensamento nesse capítulo mostrando a condição da humanidade, que trilha pelo caminho da vida, que revela o que está na sua caminhada, que revela o que está por trás da natureza humana sem Jesus. E ele traz para esse público uma nova perspectiva de pensamento, com aspectos importantes que diz respeito ao desenvolvimento de uma mentalidade cristã. Então, vocês não pensam como vocês pensavam antes. Vocês, a partir de hoje, vocês vão pensar diferente. A maneira como vocês vão pensar é diferente. E os aspectos dessa natureza humana sem Jesus é o que eu quero apresentar para vocês aqui agora. Então, agora eu vou falar aqui de uma mentalidade sem Jesus. A mentalidade sem Jesus é uma mente ambiciosa e egoísta. A gente pode observar essa condição em Adão e Eva antes deles caírem em Gênesis 3. Toda tentação está diretamente relacionada à condição de vida sem Deus por conta da própria vontade, dos próprios desejos. Ambição egoísta. Eu quero, eu posso. E não é só isso. Existe um tipo de ambição egoísta que é uma linha muito tênue de se perceber. Então, aqui, nós estamos apresentando a primeira condição do homem sem Jesus. E um outro aspecto dessa maneira de ser sem Jesus é o prestígio pessoal. De uma glória vazia, que pode se dizer de prestígio. O que pode se dizer de prestígio aqui é para muitos a tentação maior do que a própria riqueza. Não está falando aqui de prestígio de riqueza, mas assim, de ser admirado, de ser adorado, de poder sentar-se na plataforma e ser consultado, ser conhecido pelo seu nome.
ser escutado, né? Tem esculturas de gente, né? O César, o imperador Calígula, né? O imperador romano, ele mandou fazer as moedas tinham ali o seu rosto, né? Impresso ali em cada moeda, mandou fazer esculturas para ele. Então está falando desse prestígio pessoal. Isso a gente pode ver muito nos imperadores romanos, que queriam ser tratados como se fossem deuses. Ser bajulado, ser adulado. E um outro ponto é o egocentrismo. O ego já é por si só algo, né? Agora, esse egocentrismo, centrado em mim. Isso aqui é um homem que sempre se preocupa em primeiro ter, acima de tudo, os seus próprios interesses. A gente não está preocupado com o pensamento do outro. Eu faço de tudo para conquistar o que eu quero. E essa é uma das verdades apresentadas até por esse tipo de psicologia da atualidade, né? Esse tipo de pensamento de motivacional. Não, você vai conseguir, você pode, e põe o homem no centro do seu próprio desejo. E a Bíblia vai falar que não é assim. Então, o egocentrismo é aquela pessoa que pensa só nele, ter acima de tudo os seus próprios interesses, não está nem aí com a necessidade do outro, luta pelos seus próprios prêmios, tem que ganhar, lutar para vencer, sobrepujar e conquistar os outros. Esse tipo de pessoa pensará sempre nos outros como inimigos, ou pelo menos como adversários que devem ser eliminados do caminho. Então, sabe aquele trator, vai quebrando tudo, passando por cima de tudo, não está nem aí para nada? É o tipo de pessoa egocêntrica. Né? Eu estou falando aqui de uma condição de estrutura humana sem Jesus. Agora, e quando a gente se depara com isso dentro da comunidade? Da própria comunidade. Por isso que eu falo que a conversão é um processo. É um processo de desconfiguração e desconstrução desses aspectos que eu acabei de apresentar aqui. Agora vamos falar de Paulo. O interesse maior dessa passagem, do que Paulo escreve aqui, é reprimir todas as condições egoístas. Por que reprimir? Por que reprimir? Por que Paulo não fala? Por que Paulo não tira de cena esses aspectos, essas características desse homem sem Deus? Por que eu tenho que reprimir isso e não tirar? Porque isso está na essência natural do ser humano. Mesmo aqueles que se convertem. É possível ser egoísta e ainda se dizer ser cristão. É possível querer ter o prestígio pessoal. Esse aqui é o que mais tem no meio da igreja. E ainda se dizer servo de Jesus. É possível ter uma ambição egoísta e ainda se dizer servo de Jesus. Por quê? Porque essas são questões que o homem natural carrega. E a briga da conversão é essa. Quem vai vencer agora? Eu li uma vez na igreja um texto de Jesus, fala para os discípulos, olha, vigiem e orem, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a condição de estrutura humana sem Deus, ela é fraca. Então, por isso que Paulo fala em reprimir, não tirar. Por que tem que reprimir? Reprimir é quando você pega alguma coisa e aperta muito forte, né? E não deixa aquilo aparecer, ou não deixa aquilo transbordar. Porque Paulo sabe que não dá para desconfigurar o ser humano por completo. Que essa natureza pecaminosa ela vai continuar existindo na nossa vida. Então, por isso que ele fala de reprimir isso. E quando ele fala de reprimir, lá na frente ele vai dar o exemplo de Jesus, que é se esvaziar para que o Espírito possa agir nas nossas vidas e a gente fica mais parecido com Jesus. Então, não dá para tirar isso, assim, o egoísmo não dá para tirar. Não dá para tirar o prestígio pessoal, não dá para tirar. Essas características do homem natural, Deus não tira da gente, Deus nos transforma. Deus muda a nossa natureza. Mas sempre vai haver dentro da gente o egoísmo, o egocentrismo,
essas coisas vão existir sempre na vida da gente. O que nós temos que fazer é colocar esse velho homem, essa velha natureza, debaixo dos pés de Jesus. Vou correr aqui para não perder tempo. Bom, a disposição do apóstolo é apresentar uma espécie particular de virtude cristã, que se opõe a uma manutenção rígida e tenaz das distinções externas do homem, que vai lutar contra tudo isso que eu acabei de apresentar, que vai lutar contra esse homem natural. Essa virtude cristã que vai brotar na gente, ela vai ser contra tudo isso que eu falei aqui agora. E Paulo continua falando que a nossa vida em comunidade, a nossa vida como comunidade do caminho, como comunidade cristã, ela deve ser pautada por um outro tipo de pensamento, onde esses pensamentos que eu acabei de falar, eles não farão parte da essência da comunidade. E aí tem algo que eu gosto muito. E qual é a parte, para mim, mais difícil de tudo isso que eu estou falando para vocês? E por que essa reflexão de hoje, para mim, ela é muito difícil? Porque ela lida com os nossos corações orgulhosos. E quando se trata de orgulho, se trata do pecado. Porque o orgulho eu não estou classificando o pecado. Pecado é pecado. Mas o orgulho, na minha concepção, na minha forma de entendimento, é um dos maiores pecados que o ser humano carrega dentro de si. O orgulho. Paulo continua dizendo que Jesus não considerou ser igual a Deus. Aí começamos aqui Nós vamos começar agora a desenvolver o processo de mentalidade cristã. Como? Nós acabamos de ler. Pois é Deus quem efetua em você. É Deus quem faz em você. Tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Então, quem opera essa transformação em nós, quem é? É Deus quem efetua, é Deus quem opera, é Deus quem faz em você. Então, não é o tanto de promessa que você vai pagar, não é o tanto de jejum que você vai fazer, não é o tanto de oração que você vai fazer, não é o tanto de consagração, de leitura da palavra. Hoje eu vou tirar um dia para... Não é nada disso. Isso, tudo que a gente faz, orar, essa é a nossa obrigação. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. É o mínimo do mínimo. A pessoa que se sente melhor que o outro porque lê a Bíblia, porque orou meia hora, porque não é isso. Isso tá errado. Nada do que você fizer vai fazer Deus se achegar ou se distanciar de você. Deus está no mesmo lugar sempre, operando, efetuando a sua vontade em nossas vidas. O que nós não podemos é achar que uma atitude religiosa da minha parte vai mexer com Deus e ele, opa, olha, alguém orou mais ali. Mas a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Não, é outro contexto. Uma vez eu falei isso, a pessoa, mas a mulher tocou em Jesus, toca em Jesus. Não, nada disso. Ela tocou em Jesus antes de tocar nas vestes de Jesus. Porque quando ela toca, sai virtude de Jesus. Ela já saiu de casa pensando em tocar em Jesus. É diferente. Mas que seja assim a nossa maneira de pensar em andar com Jesus. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Paulo continua dizendo
Aí eu falei aqui sobre como Deus cria em nós essa mentalidade. Se é Deus quem faz em nós operar, se é Deus quem age e transforma a nossa vida, como Deus faz isso? Paulo fala que o exemplo a ser seguido aqui, quem é? Jesus. Então nós vamos aprender com Jesus a como ser parecido com ele, a como criar uma mente, a como ter na nossa cabeça, na nossa mentalidade cristã, a ser mais parecido com ele. E a palavra aqui é esvaziou. Ele fala que, deixa eu ler aqui, Jesus, embora sendo Deus, não considerou, não levou em consideração o fato de ser Deus, que era algo que ele poderia apegar-se. O que Paulo está falando? Jesus podia muitas vezes usar dessa igualdade que ele tinha com Deus e estabelecer uma relação com seus discípulos parecida com Deus. Uma relação autoritária, uma relação onde houvesse uma maneira de subjugar os discípulos, mas não. Ele cria uma relação de irmandade, de humanização. Ele se relaciona com os discípulos sendo um igual a seus discípulos. E vai mais além. Ele se relaciona como escravo. Próximo à sua morte, ele lava os pés dos discípulos. Ele se humaniza. E a palavra aqui é esvaziar. E tem duas palavrinhas aqui que eu quero pensar com vocês rapidinho aqui. Eu me lembro, quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei que a minha mãe faz sabão. Quando eu era moleque, quando ela estava fazendo sabão, ela falava assim, me dá um pote vazio. Em casa tinha eu lembro que era uma bacia verde, bem grande, assim, de plástico. Tem que estar vazio e limpo. Aí eu ia lá, eu limpava aquele pote, passava um pano, tudo bonitinho. E ela estava fazendo aquele sabão, mexendo aquela soda, aquele tal. E ela pegava, acho que da panela, não sei se estava na panela onde estava aquilo, ela pegava e colocava derramava aquilo naquele utensílio que eu havia dado para ela. E continuava mexendo. Só que assim, o pote tinha que estar vazio, não tinha que ter nada no pote. Nessa bacia. Aí daqui a pouco, dava um tempo, ela ia ali. E depois dessa bacia, ia para uma forma. Aí na forma ela ia cortando. Aí da forma saía, depois de um tempo, de um dia mais ou menos, no outro dia quando você ia ver lá, estava aquele monte de pedra de sabão. Só que uma das exigências da minha mãe era que aquele pote estivesse vazio. Porque ela ia derramar naquele pote, naquela bacia, algo assim que não tinha que ter nenhuma interferência. É uma sujeira, alguma coisa que não sei se atrapalharia, sei lá, a química da mistura que ela estava fazendo. Não tinha que ter água, principalmente água, não tinha que ter água, não tinha que ter nada, tinha que estar limpinho. Só que assim, o pote não deixava de ser pote. A bacia não deixava de ser bacia. Mas dentro dela tinha uma essência que viraria sabão. E aí tem duas palavras aqui que vai explicar muito o que o apóstolo Paulo está falando. Por que eu pensei nesse exemplo? Porque a bacia continuou sendo bacia, não mudou, mas dentro dela havia algo diferente. Então, quando Paulo fala esvaziar, tem duas palavras para esvaziar. E a primeira palavra é morfe, que é a forma essencial de algo que jamais se altera. E a segunda palavra é esquema, que é a forma externa que muda de tempo em tempo e de circunstância em circunstância. Por exemplo, a morfa essencial de cada homem
está em sua humanidade. Por isso que a bacia não podia mudar. E o fato de sua humanidade é constante jamais muda. Mas o esquema da pessoa, a sua forma externa, muda continuamente. Entendeu a parábola que eu fiz aqui com o sabão que a minha mãe fazia quando eu era moleque? Ela faz até hoje. Por quê? A morfe é a nossa natureza, a nossa essência. Isso não vai alterar. A nossa humanidade. O que nós somos não vai mudar. Essa construção humana que a gente tem, isso não muda. Então, quando Paulo fala que Jesus se esvaziou, ele não deixou de ser Deus. A sua morfe, a essência divina de Jesus, nunca foi desconstruída quando ele se torna um ser humano. Mas o esquema de Jesus, quando ele se esvazia da sua natureza, a sua condição de Deus, se esvazia e se permite ser um ser humano, esse esquema, ele muda. Jesus cresce, é uma criança, um adolescente, é um homem. E aqui eu acho interessante isso, porque quando as pessoas falam, eu me converti, tem gente que quer mudar tudo do dia para a noite. Não, eu vou mudar meu jeito de falar, vou mudar meu jeito de vestir, principalmente o estereótipo, né? Vou trocar minha roupa, vou deixar o cabelo crescer, agora eu sou crente, eu tenho que andar assim, eu tenho que andar assim, eu tenho que parar de ouvir música do mundo, eu tenho que fazer aquilo. Não é nada disso. A mudança é lá dentro, como eu disse. Você não pode deixar a sua essência de humanidade mudar. O que Deus coloca em nós, aí eu lembrei muito do sabão que a minha mãe fazia, Deus coloca algo na gente que vai mudar o nosso esquema, as nossas ações, elas vão mudar. Né? O que a gente é. O que vai mudar, o que vai causar em nós a mudança, é o esquema, é a nossa forma externa que muda de tempo em tempo. Então, eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui há 20 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. Ontem eu fui uma pessoa, hoje eu sou outra. Eu estou num grande processo de mudança, todos os dias, que é o esquema. Que essa mudança que vai, a maneira como a gente vai falando, a forma como a gente vai agindo, a maneira como a gente trata o outro, são experiências que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida. Mas a nossa morte, a nossa essência, nosso espírito, essa coisa que a gente tem de Deus em nós, isso não vai mudar. Agora, a gente carrega dentro da gente, onde eu me esvazio? Onde eu me esvazio? Eu vou me esvaziar reconhecendo a minha condição humana pecadora que necessita dessa metamorfose divina dessa metamorfose divina que poderá vir a acontecer na minha vida. Eu não deixo de ser o Marcelo. Eu nunca vou deixar de ser o Marcelo, filho da Dona Maria, filho do seu Francisco. Não, nunca vou deixar de ser o sobrinho da Dona Luzia, né? Não, eu vou ser sempre a mesma pessoa. Mas, assim, algo em mim está sempre em constante mudança. Algo em mim está sempre em constante mudança. E essa mudança me faz ser mais parecido com Jesus, mais parecido com Ele. E não sou eu quem muda isso em mim, é Deus. Ele efetua em mim tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu nem tenho que perguntar isso. Eu tenho que me permitir ser levado pelas ondas do Espírito e deixar que Deus molde-me. Eu tenho que me esvaziar do meu orgulho, eu tenho que me esvaziar do meu egocentrismo, eu tenho que me esvaziar daquilo que... Senão eu vou só experimentar pouco de Deus, e Deus quer que a gente mergulhe nele, que a gente mergulhe nele de uma maneira tão extraordinária, assim, a ponto dele ser tudo aquilo que nós temos para viver.
precisamos de que, ao olhar para a gente, as pessoas veem. Eu lembro que uma vez eu trabalhava num Pão de Açúcar, aí tinha uma promotora, aí todo dia a gente, bom dia, boa tarde, e eu ficava no mesmo corredor que ela vendendo as coisas, e um dia ela falou assim, você é diferente, Marcelo. Aí eu falei, diferente como? Aí eu sabia do que ela estava falando, porque eu sempre estava ali falando de Jesus, mas de uma maneira muito tranquila. E eu falei, eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, tenho uma cabeça, uso óculos e tal. Eu não vejo nada de diferente em mim. Uso roupas igual todo mundo. Não estou falando disso. Eu falei, você está falando do quê? Não, tem alguma coisa diferente em você que eu não consigo explicar. Eu falei, eu sei do que você está falando. Você está falando de Jesus. Como assim? Eu falei, então, essa diferença que você vê na minha vida, você vê, eu trato todo mundo igual, eu dou bom dia, eu sou um cara, eu sou até palhaço aqui, dou risada à toa, falo com todo mundo, mas mesmo sendo esse cara que eu sou normal, você conseguiu ver alguma coisa em mim, porque Deus está querendo falar com você. O que você viu de diferente em mim não é nada de extraordinário. É que a minha natureza, ela todo dia, ela é transformada por Jesus, um dia após dia. E você conseguiu perceber isso porque você está convivendo comigo aqui todos os dias. E você vê algo diferente. Eu não sei como você percebeu isso, mas se você percebeu, é porque o Espírito de Deus está falando com você. E Ele quer te dar isso também. Aí aquele dia eu vi que ela não estava falando não, eu sou igual a todo mundo. Até brinquei, não, eu sou igual a todo mundo. Eu tenho 2 pernas, 2 braços. Aí foi quando ela falou, não é disso que eu estou falando, estou falando de uma outra coisa. Aí eu percebi que era o Espírito falando com aquela mulher, com aquela moça. E eu pude falar para ela, não, o que você vê em mim de diferente é a presença do Espírito Santo. Aí a porta se abriu e Jesus foi anunciado, o Evangelho foi pregado, e eu tenho certeza que ali Deus plantou uma semente, nunca mais nos vimos, como era um trabalho com datas marcadas, ela teve que sair, eu continuei, mas eu tenho certeza que aquela mensagem daquele dia brotou no coração daquela moça e ela pôde ver que realmente havia algo diferente, que era a presença de Deus, que estava na minha vida ali. E eu falei, uau, que bom, porque às vezes a gente quer anunciar Jesus, quer sair pregando, quer fazer um monte de coisa, vamos fazer ali, vamos fazer um monte de coisa, vamos entrar aqui, entrar ali. Não, às vezes a sua maneira de andar na rua, a maneira como você pega um ônibus, a forma como você fala, você já está evangelizando alguém, você está falando de Jesus. Porque Paulo fala que nós somos uma carta lida pelas pessoas. A nossa vida é uma carta lida por aqueles que não conhecem. Então, aqueles que não conhecem Jesus. Então, lembre-se de uma coisa: toda vez que você sair na rua, toda vez que você for pegar um ônibus, toda vez que você for fazer alguma coisa, imagina você uma carta. Quem já recebeu carta? Hoje não tem muito mais carta, né? Hoje não tem muito carta, mas assim, é tão gostoso quando você recebe uma carta. Um tempo desse, eu recebi uma carta de uma coordenadora de uma clínica que eu trabalhei, e eu fiquei tão feliz que acho que tinha uns 10 anos que eu não recebi uma carta assim, agradecendo aos profissionais que trabalhavam com ela. Eu nem quis abrir, de tão feliz que eu fiquei. Falei, nossa, uma carta, cara, escrita à mão ainda. Eu falei, obrigado por fazer parte da nossa equipe de trabalho, agradecemos a todos e tal. Eu não fiquei impressionado com o que ela estava escrevendo, eu fiquei impressionado com a carta, né? Porque eu falei, nossa, uma carta, cara, parece coisa de outro mundo, né? Uma carta. E imagina você, uma carta ambulante saindo por aí. Vamos criar a imaginação aqui agora. Vamos lá. Você é uma carta, pega uma folha de papel, escrita assim, olha, Jesus, tal, 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 e você parando do lado de alguém olhando para você e lendo essa carta. Meio loucura isso, né? Mas é assim que Paulo fala. Nós somos uma carta lida no ônibus, no trabalho, na igreja. Para terminar aqui, Jesus se esvaziou, fez-se a si mesmo sem reputação. Esvaziar, a palavra é kenon, com essas duas conotações de morfo e esquema que eu acabei de falar. Pode-se usar para tirar algo de algum recipiente até que fique vazio.
ou para derramar algo de maneira que não fique, ou para derramar algo de tal maneira que não fique nada. Então, é uma palavra de tanto para tirar, tanto para colocar. E Jesus se esvaziou. Essa é a mente de Cristo. Essa é a mente que nós temos que desenvolver. Essa é a mente parecida com a mente de Jesus. Uma mente que entendeu que não tem condições de ser parecida com Jesus sozinho. Uma mente que vai permitir que Deus efetue na sua vida o querer e o realizar. Deixa eu ver aqui na outra Bíblia. Deu salvação. Sejam fortes, vivam a salvação mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força de transformação vem de Deus. Um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês que resultará no prazer de Deus. Façam tudo alegres, não por brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e de Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz à noite adentro, para que Deus falando, né, Paulo falando, para que eu possa mergulhar de vocês no dia em que Cristo voltar, vocês serão prova viva de que eu não trabalhei em vão. Paulo falando para a igreja de Filipos. E eu vou terminar aqui. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado em vão. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um que ficou com a gente aí. Deus abençoe a vida de vocês. E que sejamos parecidos com Jesus. Fique tranquilo, porque Deus é quem vai fazer isso na vida da gente, não é você. Abra o seu coração e permita que Ele realmente transforme a nossa maneira de pensar. E que sejamos mais e mais parecidos com Jesus. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America.
More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love and empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.